Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Olá, Thiago, tudo bem? Seja boa noite! Para nós é boa noite, né, Camila? Muito boa noite, muito legal estar contigo aqui com o teu pessoal. Muito boa legal. Noite, acho que o pessoal está entrando, daqui a pouquinho o pessoal chega, a live é ao vivo, claro que vai ficar gravada. E também aproveitem para fazer as perguntas de vocês. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar aqui o motivo da live de hoje. A ideia é trazer polêmica sobre execução fiscal, trazer principalmente também algumas questões essenciais que vocês devem saber, que alunos, profissionais que atuam na área, e claro que dentro dessas questões básicas, eu e o Thiago vamos trazer também algumas polêmicas. Para quem não me conhece, eu sou Camila Torquato, sou advogada tributarista, e se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque a partir de agora teremos conteúdo semanal aqui. E o meu convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o juiz federal, Thiago Scherer. E eu vou deixar a palavra ao Thiago para se apresentar, porque ele está fazendo um trabalho maravilhoso no Instagram dele. Inclusive, sugiro a todos que sigam. Muito legal, muito obrigado, Camila, pela tua acolhida, pelo gentil convite, muito honroso de estar contigo, com o teu pessoal por aqui. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre, na 16ª Vara, que é uma vara com competência exclusiva em execuções fiscais, a antiga primeira vara de execuções fiscais, eu nunca deixo de me referir a ela assim, mas continua sempre sendo a mesma unidade, com a mesma competência, e lá eu estou, já vou entregando meio que da idade, né? A gente vai entregando um pouco da experiência e a idade junto e os cabelos brancos. Mas eu já sou juiz lá desde 2003. Então é uma larga experiência mesmo em execuções fiscais. Eu, atualmente na 4ª região que engloba aqui Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu sou um dos mais antigos em atividade exclusiva nas Não velho, mais antigo. Mais antigo, porque a antiguidade é posto, né? Na magistratura acaba que tendo essa ascendência aí. Mas é muito tempo realmente de dedicação às execuções fiscais, por gosto mesmo, por, enfim, afeição, por identificação, por, enfim. A gente não sabe bem por quê, muitas vezes, né? Mas eu realmente gosto demais do assunto. Eu costumo falar, o tributário, né, execução fiscal, obviamente, entra junto, é a nossa cachaçinha, a gente não consegue ficar sem, não adianta, a gente fala mal, a gente reclama, mas não dá. E execução fiscal, vamos já começar a trazer um pouquinho de clareza sobre esse assunto, porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo, não sei se está assistindo agora ou depois de gravado, talvez não entendam, mas o que é, afinal de contas, uma execução fiscal? É um problemão, pelo menos se você for executado. Eu que sou advogada de contribuinte, posso dizer, é um problemão. Mas assim, eu vou fazer um rápido resumo e depois vou passar, obviamente, para o Thiago também, para trazer talvez uma clareza até melhor do que eu, o que se trata e como que isso funciona na prática. Bom, o que acontece é que nós temos uma carga tributária, como todo mundo sabe, complexa, alta, e a grande maioria dos tributos incidem sobre a atividade econômica. Então, empresários, empresas têm uma gama de tributos para pagar. E falo tributos gênero, né? Porque a gente está falando de imposto, de taxa, de contribuições. Então, quando o contribuinte, seja empresa, seja pessoa física, apesar de que geralmente é pessoa jurídica, né, Thiago? Não paga o seu tributo, o que acontece? O fisco vai cobrar. Obviamente, ele vai bater na porta lá do contribuinte, estou falando no sentido nem tão figurado assim, mas vai lá e vai dizer, contribuinte, você tem que pagar essa dívida. E a execução fiscal é o meio pelo qual o fisco cobra. Então, é a partir da execução fiscal que ele consegue, então, executar esses valores. É um rito mais célere, então não é um processo moroso que tem... Moroso não é a palavra certa, porque às vezes demora bastante tempo mesmo, mas é um processo que não tem tanta dilação probatória, a não ser que você vai fazer, obviamente, uma defesa. Por quê? Porque já se presume que a CDA, que é o título executivo que embasa essa cobrança, certidão de dívida ativa, ela se presume que ela tem uma certeza e liquidez aí, então, simplesmente, quando chega lá na vara de execuções fiscais, cita-se o contribuinte para pagar. Eu vou já dar a palavra para o Thiago trazer mais esclarecimento, talvez muito mais técnicos do que eu estou trazendo para você, justamente que ele nesse assunto aí, entende bastante, trabalha muito tempo com isso e também faz um conteúdo muito maravilhoso e, inclusive, tem cursos voltados que eu sugiro muito que vocês participem. Mas o que eu quero já dar a tônica? Que, de fato, a execução fiscal abarrota o sistema judiciário, a gente sabe, tem muitas execuções tramitando.
é um rito mais célere, mas se não houver um acompanhamento de um advogado, se a execução fiscal deixar correndo, o que geralmente acontece é constrição patrimonial. Então, vai ter penhora de conta, penhora de bens, enfim. Às vezes o contribuinte não vai conseguir emitir certidão de regularidade fiscal, vai ser inscrito no CADIM. Então, uma série de entraves burocráticos que traz para a vida da empresa. Mas é a maneira que o fisco tem de cobrar. Então, quando o contribuinte recebe, se o cliente recebe uma carta de citação, tem que já tomar algumas providências aí, que a gente vai conversar ao longo dessa noite sobre isso. E aí, Thiago, consegui explicar mais ou menos numa linguagem menos técnica possível o que é uma execução fiscal? Tô assinando embaixo, Camila. Tô assinando embaixo aqui da tua explicação. E eu vou fazer uma explicação um pouco audaz, mas a partir dos fatos, tá? De acordo com a realidade que a gente percebe na VAR, e talvez uma explicação de trás para diante. Porque o que acontece? A gente percebe no cotidiano, né? Tu que advoga, né, Camila, na execução, no tributário, eu lá como juiz, a gente percebe os fatos a partir de uma certa ótica. O cliente bate no escritório e vai bater no balcão da vara, né? Agora balcão virtual, mas enfim, está lá aberto também, mas com um problema. Como tu falou, um bloqueio, uma conta bloqueada, uma penhora, uma visita do oficial, uma carta de citação, e aí chega aquele um bom do português, assim, nosso regionalismo gaúcho, um abacaxi para descascar, né? E as coisas vêm, quando chegam no escritório do advogado, vem com uma urgência, vem com uma premência apagar incêndio gigante. É apagar incêndio. É assim, ó, eu penhorou o dinheiro que eu preciso amanhã para pagar a folha de salários. Eu preciso pagar o fornecedor amanhã. Né? O banco vai descontar créditos que eu tenho lá. Eu vou ter que incorrer num baita de um prejuízo de adiantar meus recebíveis para conseguir ter caixa, fluxo de caixa para honrar uma obrigação. Que tem, pode ser diversos tipos, né? Fornecedores e empregados é o mais corriqueiro, pelo que a gente percebe assim do cotidiano. Sim. Então vem sempre com esse incêndio, é uma coisa muito quente, tá? Isso é o quente da coisa. Ou às vezes com uma penhora que é sensível ao funcionamento da empresa, como tu disse, a maior parte é de empresas mesmo, mas claro, isso também afeta as pessoas naturais, pessoas físicas. Sim. Como nós, e bastante empresário individual que atua individualmente. Mas o mais frequente é as empresas, até pelo volume, enfim. E aí, vamos voltando para trás. Por que ele chegou, que a gente às vezes fala que eu brinco lá no meu perfil, Execução Fiscal em Curso, para quem não conhece, lá no Instagram, meu canal aqui também no YouTube, Execução Fiscal em Curso, ou pelo meu nome, Thiago Scherer, também vai encontrar. A gente percebe que ele descobriu a execução fiscal com o bloqueio. Não é assim que acontece, não deveria ser, tá? E eu brinco lá no meu perfil que é o milagre do aparecimento do executado. Porque é uma coisa muito sensível à manutenção de recursos, né, em conta bancária. É Sim. menos sensível eu ter o meu carro apreendido numa balada segura, por exemplo, o sujeito lá, o fiscal de trânsito, eu quero ver os documentos, ordem de restrição à circulação do veículo. Apreendido vai para o depósito. Tá? Ou outras situações. Vou tentar vender um imóvel, certidão positiva para a hora Sim. de tentar vender. E aí ele vai tentar remontar esse quebra-cabeça e vai ver, eu não dei bola para uma carta de citação que eu recebi. Exatamente. Exatamente. O fiscal e deixa correr, e às vezes deixa correr. Inclusive, vou contar rapidamente uma história, porque Bacen Jude, né? O Thiago está exemplificando, eu acho que é a maior bomba, assim, eu acho que o maior incêndio que aparece, porque daí realmente o empresário se dá conta, meu Deus, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que contratar um advogado, o que eu vou fazer? Que é o tal do Bacen Jude, que é a penhora de conta corrente, porque existe lá uma ordem de penhora na lei de execuções fiscais, que é a lei que o regulamenta, a lei 6830, e o dinheiro vem em primeiro lugar. E a partir do momento que o ordenamento jurídico autoriza, né, a penhora de conta corrente, por óbvio que essa vai ser uma preferência. Então, isso se tornou muito corriqueiro. O empresário foi citado, a gente está falando de empresário, mas entendam, né, o executado. Foi citado, não foi, deixou transcorrer o prazo que tem lá de 5 dias para pagar, garantir a penhora ou parcelar, e não fez nada. Volta, o juiz despacha, remete para a procuradoria vai fazer o quê? É lógico que ela vai pedir, a primeira coisa que ela vai fazer
é pedir a penhora de conta corrente. E aí, pessoal, é realmente problemático. A gente está falando do que acontece efetivamente. É muito problemático conseguir esse desbloqueio, porque, enfim, já tem jurisprudência pacificada de que é legítima, não sei, em situações muito excepcionais. E já aconteceu várias vezes, sim, de eu indo viajar, meu cliente teve a conta penhorada. Aí ele descobriu que tinha execução fiscal. Aí sempre tem uma história, obviamente que sempre tem uma história. Sim. E às vezes essa história até é legítima, mas a gente precisa lá trazer provas e comprovar. Teve uma vez, Thiago, inclusive, eu estava indo despachar uma situação e tinha uma pessoa física, né? Não é comum, mas acontece também. Uma pessoa física sofreu um bloqueio de conta, um BACEI, e ela estava descobrindo naquele momento aquela execução fiscal. Agora tem uma coisa, né, Thiago? De um lado, tem o empresário que deixa passar, que recebe aquela citação e ignora, mas também já vi acontecer, em alguns casos, de uma citação irregular, inclusive. Foi citado por edital, né, ou então, principalmente citação por edital em processo administrativo, recebeu a citação, não sabia o que se tratava, e quando viu, já estava lá com a penhora de conta. Isso acontece bastante, e por quê? Claro, a gente falou do fim para o começo, né, para chamar bem a atenção para o pessoal, que essa penhora online, que é o que mais às vezes acontece, como tu bem explicou, ela vem motivada justamente por essa inércia, no mais às vezes, do executado, do devedor, apontado ao devedor, né, em não se utilizar do prazo que é de 5 dias úteis para pagar a execução ou garantir a execução. E ele vai ter esse prazo, no mais das vezes, de acordo com o rito que a lei elegeu, através do recebimento de uma carta de citação. Essa carta de citação, ela é entregue, né, deve ser assim, no domicílio fiscal do executado. E esse domicílio fiscal é aquele endereço que a gente informa, por exemplo, nós, pessoas naturais, lá na nossa declaração de imposto de renda. Eu moro na Avenida João das Couves, é para a Avenida João das Couves, né? Assim que eu reportei ao fisco, é para lá que vai ser dirigida a execução fiscal. Se eventualmente eu me mudar para a Avenida Atlântica, evidentemente eu devo comunicar isso ao fisco, né? Ou buscar atualizar esses dados. Se ele não fizer isso... Isso é uma coisa que passa desapercebido, sim. Passa desapercebido, e isso causa um problema enorme, porque a jurisprudência entende que a carta entregue no endereço que é o domicílio fiscal registrado, né? Ou lá o João das Couves, a Avenida João das Couves, Rua, é aquele endereço e aquela citação é boa. E ele vai perceber o problema no momento que a gente diz o milagre do aparecimento do executado. Ele vai perceber quando tocou num ponto sensível. Ou é uma certidão positiva de débito, ou é uma penhora de veículo, penhora de imóvel, penhora de valores, bloqueio de conta. E aí vai remontar esse quebra-cabeça. Olha, aqui teve um problema. E eu sempre recomendo muito nas aulas que eu dou e falo muito com os advogados, que é como é importante a assessoria técnica e assessoria para controle, porque débito fiscal, isso todo mundo tem, assim, as empresas, ou por ter dificuldade de pagar, porque é muito complexo, como tu disseste, ou porque não faltou tem dinheiro. Caixa. Sim. Ou e isso acaba, às vezes, né? Eu até fica a cargo, às vezes, da assessoria contábil, que não tem essa responsabilidade, mas acaba que isso no Brasil, não, isso é com o meu contador, e a empresa acaba se eximindo dessa responsabilidade, ou não contrata os profissionais para fazer monitorar esses processos, dar esse acompanhamento da administração de passivo de fato. Então, acaba que delega essa responsabilidade e depois sofre aí os prejuízos de uma penhora de conta. É muito importante o advogado, o empresário, digamos, o dirigente da empresa, né, ou o empresário singular, o contador, advogados, eles terem uma triangulação de informações, né, manter isso. Eu falo sempre, né, da gestão do passivo, que o passivo acaba acontecendo por múltiplos fatores, e às vezes é um passivo que ele causa um problema maior do que o seu próprio valor quando ele está descontrolado. E o descontrole, queria deixar mais esse alerta, que, claro, esse da citação, que ele é muito importante, mas mais um alerta que muitas vezes o passivo fiscal ele está organizado ou ele está em via de organização, seja num parcelamento, numa transação, algum tipo de acordo que se entabule lá, alguma coisa eu vou pagar, alguma coisa eu vou tentar obter uma liminar.
né? E escapa desse filtro. Isso a gente percebe demais. Sabe o que acontece? Fala. Perdão. Eu lembrei de uma situação também, aconteceu um caso no escritório, que logo que chegou a execução fiscal, o contribuinte entrou num dos refis, eu acho que foi o refis de 2008, só que por um motivo N qualquer lá, ele acabou sendo excluído do refis. Naquela época era bem complexo para fazer a adesão do refis, tinha que fazer cálculo. Aí houve lá um erro técnico na adesão, ele acabou não se convalidando, foi excluído do refis, né? E com isso a execução fiscal, que em princípio estava parada, retomou. E, logicamente, o contribuinte não foi intimado dessa retomada da execução fiscal. Ele acabou sofrendo uma penhora de conta. Claro que tem toda uma discussão sobre o parcelamento, se retornava para o parcelamento ou não, mas é uma situação que, nesse caso, em princípio, estava controlado, mas por uma situação que não tinha o que fazer, ele acabou sofrendo uma penhora de conta, não sabia que a execução tinha sido retomada. Acontece bastante de não consolidação do parcelamento, não deferimento do parcelamento, mas acontece também uma coisa bem importante de ser dita, que é a rescisão dos parcelamentos. Porque quando ou tem um descontrole, não são pagas as parcelas devidas, né? Ou houve a inadimplência alternada superior ao limite daquele específico parcelamento, algum tipo de descontrole. Eu vejo assim, o problema principal é a organização. Eu sempre falo isso aí, tem que organizar o passivo, tem que ter gestão disso, porque a falta de critério, muitas vezes é um detalhezinho bobo, às vezes não falta dinheiro para parcela, ou até pode ter faltado, mas a falta de controle realmente causa um prejuízo maior. Rescindido o parcelamento, retoma-se a exigibilidade do crédito e nós temos passo subsequente, muitas vezes é uma penhora online. E aí que acaba, mas eu estava parcelado. Mas esse crédito acabou sendo excluído, ou esse crédito não foi incluído no pedido, ou não estava abrangido por aquela modelagem, né? Por uma questão de organização mesmo, né? Agora, um outro tópico também que é interessante a gente conversar aqui é sobre a defesa do executado, né? Porque, tudo bem, recebeu uma carta de citação lá, diz que tem 5 dias para pagar, para indicar bens à penhora ou para parcelar, mas e se ele quiser discutir o débito, né? A gente costuma falar, como que faz, então, para exercer essa defesa? Não concordo com o montante, não concordo com os juros, é um auto de infração, não concordo com esse lançamento. E aí a gente tem, eu vi até esses dias você comentando, né? Principalmente, vou dizer assim, 2 grandes modalidades, que eu vou dizer que é a maneira barata e a maneira mais custosa. Estou falando em termos não tão técnicos, que seria uma exceção de pré-executividade, ou então ajuizar embargos à execução, ou uma ação anulatória, ou um mandado de segurança. Fala um pouco mais assim para o pessoal, explica um pouquinho como que funciona principalmente esses 2 tipos de defesa que o executado pode se valer. A exceção de pré-executividade, que é um instrumento criado jurisprudencialmente, agora até ano passado o Código de Processo Civil de 2015, assim, ano passado deixou entrever que é possível esse instrumento e ele realmente é utilizado à exaustão na execução fiscal e é uma defesa que é muito habilmente praticada pelos advogados, porque é uma defesa grátis. É uma defesa grátis. Porque o que acontece? Não há necessidade de se garantir a execução. Não há necessidade de se garantir a execução. Bom, isso já é uma porta, uma barreira de entrada derrubada. Ok. Vou peticionar o juiz apontando eventual invalidade, algum excesso, alguma coisa, algum problema. É grátis porque se eu perder, eu advogado, ou eu cliente, eu executado, entrar com exceção de pré-executividade e perder a exceção, eu não pago nada. Porque os honorários já são os honorários da própria execução. Ou quando está somado o encargo legal do Decreto-Lei 1025, substitutivo dos honorários, que é de 20% sobre o valor atualizado do crédito, já é substitutivo, então não tem novos honorários se eu perder a exceção. Agora, se eu ganhar a exceção, eu vou ganhar honorários, eu advogado, eu parte, o cliente, empresário, enfim. Apesar de que alguns juízes não dão e o advogado tem que brigar. Aí é um terreno movediço, porque tem algumas situações, né? Mas dependendo. Como tudo no direito, né? Sempre tem múltiplas situações. Mas se ele ganhar, via de regra, vamos tratar pelo ordinário, né? O ideal.
ele tem direito a honorários com relação à parte que ele ganhou na exceção. Por exemplo, ele quer excluir uma parte da execução, ele vai ganhar um co-executado, vai ganhar honorários com relação a isso. Ele conseguiu minorar o crédito. Né, deixa eu só fazer um breve parênteses e explicar para o pessoal o que o Thiago está falando. Ele está falando de honorários, os honorários de sucumbência, né? Que são os honorários devidos pela parte vencida no processo. Então, quando o advogado vai lá e vai interpor uma exceção de pré-executividade, se ele eventualmente ganha, conseguiu extinguir a execução. Então, ele tem direito a receber os honorários de sucumbência da procuradoria. Mas se ele perde nesse caso, o cliente, no caso, não precisa pagar o honorário de sucumbência. E isso que o Thiago está explicando é bem relevante, porque a depender do valor da causa, os honorários de sucumbência são bem pesados para o cliente pagar, né? Se ele vai ajuizar, por exemplo, os embargos à execução fiscal. Então, é sim uma vantagem muito grande da exceção de pré-executividade. Então, duas, por enquanto, o Thiago falou, não precisa garantir o juízo, não tem honorário de sucumbência se perde, e o advogado, em princípio, tem se ganha. Também não tem custas, né, Thiago? Não tem que pagar as custas. Não tem custas, não tem prazo, não tem fórmula fixa, não tem preclusão salvo coisa julgada, não tem limitação à matéria, salvo a... São duas limitações só. Vamos resumir. Quais são as limitações da exceção de... Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Só sabe o beabá. Dilação probatória. A dilação probatória, que aí nós podemos ingressar numa discussão saborosíssima sobre o que é dilação probatória. O que significa isso, porque depende... E depende de muitas coisas, mas, enfim, há várias versões de dilação probatória. E, além disso, a impossibilidade de discussão da corresponsabilidade do sócio, do administrador, que consta como codevedor na CDA. Hoje, são essas duas limitações, e ninguém sabe, ninguém cataloga isso, né? Eu até dei um livrinho de presente. Até porque simplesmente o pessoal fala mais, e a gente é mais comum, com relação à dilação probatória mesmo, né? Claro. Explica um pouco mais essa segunda limitação que não se fala realmente, é muito pouco falado. Claro, o que acontece? O nosso sistema tributário, para garantir a arrecadação, a possibilidade de arrecadação dos créditos tributários, enfim, do bolso dos devedores, ele reforçou o sistema de cobrança. Reforçou a ponto do sistema de cobrança ser tão duro, ser tão enérgico, que ele desequilibra os poderes entre as partes, né? Entre o contribuinte e o fisco. E uma desses desequilíbrios é que a lei impôs a certidão de dívida ativa, que é o título executivo, como é lá nos privados, um cheque, um contrato, um título executivo. Nós, no tributário, nós temos a certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, que é o título executivo da execução fiscal, pela lei, com essas prerrogativas extravagantes, e vem dotado de presunção de liquidez e certeza. Significa que a gente entende que este título ele é certo quanto à existência, o crédito realmente existe, a gente pressupõe isso, a gente presume isso por lei, a gente tem uma relativa certeza quanto à expressão econômica desse crédito, ou seja, ele é líquido, e também quanto à exigibilidade, ou seja, não existe nada que impeça essa cobrança na execução, e ainda isso é retratado através da execuibilidade da certidão. Estas presunções são presunções relativas, elas podem ser abaladas por uma prova inequívoca, é o que a lei coloca. Mais uma restrição, ou desequilíbrios inequívocos. A gente tem que ter uma prova que já mostre na cara, por si só, que seja indiscutível, livre de dúvida, produzida de pronto, apresentada. Eu tirei da cartola que está aqui a prova, um DARF pago. É uma prova inequívoca de que aquele débito não pode ser exigido. Então, o sistema, né, foi moldado de forma que a gente não possa, na execução fiscal, produzir provas, porque a execução se destina a tirar do bolso do contribuinte aquele valor para pagar o débito. Ele não se destina à execução, esse sistema, a discutir quem tem razão. A gente não discute quem tem razão. Quem tem razão é quem tem o título, porque o título é dotado de presunção de liquidez e certeza.
E a gente Assim não como pode... lembrando sempre, né? Toda execução ela corre em favor do credor. Na execução fiscal não Isso! deixa de ser diferente. Claro, toda execução, princípio do resultado, né? E aí a gente precisa ter uma prova que seja pré-pronta, né? Um documento, fundamentalmente, que mostre que aquele crédito seja totalmente inexigível ou que tenha um problema Isso que muito você está grave. falando, Thiago, é com relação à proibição de interpor uma exceção de pré-executividade que demande dilação probatória, né? Isso, E aí exatamente. eu tenho um questionamento, porque realmente você está explicando de uma maneira muito didática o que é dilação probatória, mas em algumas situações nós advogados, nos deparamos com um indeferimento e a gente fica na dúvida, mas isso é dilação probatória? Uma situação, É. por exemplo, alega-se prescrição. Prescrição, para quem não sabe, é a perda do prazo de executar, é o lapso temporal pelo prazo de 5 anos. Então, o fisco perde o direito de cobrar aquele crédito tributário e a prescrição no direito tributário extingue o próprio crédito. Então, é uma matéria considerada de ordem pública, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a gente pode sim discutir prescrição em exceção de pré-executividade. Porém, em algumas situações, o que se alega? Não, mas o contribuinte teve aí uma interrupção da prescrição por parcelamento e a gente precisa justificar que, na verdade, não aconteceu aquela interrupção, aquela suspensão pelo parcelamento, e às vezes é só ler nos documentos mesmo, olha, não está aqui, não tem muita dilação probatória, e em algumas situações a gente não consegue levar por exceção de pré-executividade e tem que ir pela outra via realmente. Exatamente, com certeza. A prescrição é uma das aberturas, né, uma abertura incontestável, né, da exceção de pré-executividade para discutir praticamente todas as matérias de defesa. Praticamente todas as matérias são possibilitadas pela exceção de pré-executividade e como é uma defesa grátis, ela é muito utilizada na execução fiscal, muito embora tenha suas dificuldades, né, tem algumas técnicas avançadas Sim. para ter mais sucesso na exceção de pré-executividade. Uma dessas técnicas é seguramente averiguar na documentação contábil, né, contábil fiscal, para verificar, por exemplo, qual é o momento da constituição definitiva daquele crédito. Perfeito, perfeito, Thiago. Né? Isso é uma coisa até que isso é bem importante falar, porque a gente sabe que tem alunos aqui nos escutando também, né, nessa live. É extremamente importante. Eu penso que se eu fosse juiz, eu estivesse do outro lado do balcão, eu já ia pensar, não, realmente, as provas pré-constituídas estão aqui. E hoje, com o ECAC, ficou muito mais fácil para o contribuinte, via de consequência para o seu advogado, buscar esses documentos. Ali tem todas as informações, então a gente consegue buscar os documentos que constituíram, né, o momento a partir do qual aquele crédito tributário foi constituído, que isso até é um assunto que a gente precisa também abordar, explicar o que é, qual tributo corresponde a qual declaração acessória. Eventualmente, a gente consegue também o processo na íntegra, o processo tanto que tramita na Receita Federal, porque quando o contribuinte não paga, isso gera um número de processo. Primeiramente, num processo administrativo que tramita perante a Receita, fica lá um númerozinho, é possível ter essas cópias, e depois, quando vai para a Procuradoria, né, se transforma em certidão de dívida ativa, tem outro número, é uma outra inscrição. E nesses processos, tanto da Procuradoria, tanto da Receita quanto da Procuradoria, é possível ali trazer toda a prova da origem do débito, somando-se, obviamente, a própria entrega da obrigação acessória, da declaração, que aí é ou uma PGDAS, ou uma DCTF, que é essa data que a gente conta como termo inicial da prescrição. Exatamente, exatamente. Então, quando há esse trabalho, esse cuidado de construir a peça com esses dados, e que sejam dados assim corretos, apontados de uma forma segura, trazendo as cópias, nossa, fica muito melhor, evidente, fica muito mais perto de colocar a mão na taça da prescrição. Mas se muitas vezes não tem esses elementos, não há problema. Isso não é eu sempre fiz isso, mas agora o STJ bateu o martelo e diz: o Thiago estava certo lá. É possível a complementação. Olha, esse documento aqui faltou, eu não tive acesso, eu preciso buscar que a Procuradoria aponte qual é enfim, por alguma dificuldade. Na pandemia a gente teve muito isso.
né, da necessidade da própria Procuradoria. Isso não é dilação probatória, porque a própria Procuradoria pode trazer provas que desmontem a tese de prescrição. Eu alego prescrição, tá aqui a data de constituição definitiva, tá aqui a DCTF. Ok, aí vem a Procuradoria atrás, mas você parcelou o crédito, está aqui a prova. É dilação probatória? Claro que não! Claro que não. Eu também entendo que não. Claro que não, também não entendo que não. Mas o direito da contraparte desmontar a tese do requerente, né? Exatamente. Simplesmente aferir ali os documentos, né? Que tem fé pública, inclusive. Então, eu acho que esse negócio da dilação probatória é daqueles mitos. A gente vai ter que fazer um quadro, assim, um mito ou verdade, porque tem muita coisa que a gente fala, porque a gente aprende, e a gente, na verdade, a gente não para e pensa sobre quem tem uma larga experiência. A gente que trabalha na execução... não pode produzir prova na execução fiscal. Não é verdade isso aí. Está em toda a literatura jurídica especializada. Agora, me explica a situação seguinte. Eu tive uma penhora de um imóvel. A penhora e a avaliação é feita pelo oficial de justiça. Feita lá a avaliação, o imóvel vale R$200 mil. E eu, executado, não vale 200, vale 1 milhão. E aí o juiz, cadê a prova? Então, eu tenho 3 avaliações de arquiteto, engenheiro e corretor de imóveis. Então, aqui as 3. E aí o exequente diz, não é, isso aqui não vale, não serve. Faz uma reavaliação, seja pelo tempo decorrido ou porque faltou algum elemento, o juiz acha que precisa fazer uma reavaliação. Manda o oficial de justiça fazer uma reavaliação. Vai lá. Não, tá de acordo, é realmente os 200 mil. Então afasta essa alegação aí de excesso ou de incorreção na avaliação. Vai para agravo, o tribunal manda fazer o quê? Uma perícia. Fazer uma perícia na execução para descobrir o valor da avaliação. Né? Não pode dilação probatória. E como é que me explica isso aí? E como é que explica a perícia? Teve uma situação muito curiosa também. Acho que deve ser bem comum. Você deve se deparar várias vezes com isso. Contribuinte alega em exceção prescrição, junta lá os documentos, a data da entrega da PGDAS, enfim, as certidões, todas as provas pré-constituídas, e a Procuradoria alega, não, mas você fez uma adesão aqui a um parcelamento especial, então interrompeu a prescrição. Só que detalhe, em muitas dessas adesões, e aí tem várias situações, né, inclusive adesão automática, que a gente sabe que algumas vezes a Procuradoria faz. Mas, considerando que não foi uma adesão automática, o contribuinte não validou, ele não pagou nem a primeira parcela desse parcelamento especial. Então, isso se comprova até pelos próprios documentos. Assim, o valor original é exatamente ao valor presente. Então, não teve nenhum abatimento de parcelamento. E aí fica essa briga, porque a Procuradoria vai insistir que não, aqui houve uma interrupção da prescrição, está suspensa a exigibilidade desse crédito, então não tem prescrição. Então não tem prescrição nessa situação. Aí, claro que são várias situações, né, Tiago? Tem um problema da adesão automática, que isso, no meu entendimento, é o maior absurdo que pode acontecer, mas tem também, às vezes, falhas nas legislações, porque algumas delas até prevêem, né, que vai se consolidar a partir do pagamento da primeira parcela, daí o contribuinte não paga a primeira parcela, ele demora para excluir o contribuinte do parcelamento. Uma situação problemática. Demais. Essa situação é muito problemática e apesar de problemática, ela é muito frequente, porque são várias situações. Eu tenho particularmente algumas opiniões a respeito. Se é inequívoco que ele requereu o parcelamento e por qualquer outra razão, isso foi sempre utilizado, assim, às vezes como ou de organização ou de chicana. Né? Às vezes o cliente nem sabia. O advogado, o contador pediu parcelamento, pagava do bolso ali, não, agora tu tá livre. Para o cliente, aquele advogado era o melhor do mundo, né? Que livrou ele da execução. Na verdade, demorava ali uns 6 meses para excluir, e aí retomava a execução, o advogado já não tinha, isso aqui seguiu, o cliente também não entende, né? Então era uma forma de burlar o sistema da execução, um pouco de abuso. Por isso que tem que ter realmente o primeiro pagamento. Mas o que acontece? Se o contribuinte faz o pedido, ele confessa os débitos, para mim já está presente a causa de interrupção, porque é um ato extrajudicial inequívoco em que ele reconhece o crédito. Mas eu vou dar minha visão aqui do lado de cá. O que acontece também
É que a procuradoria demora muitos anos para se mexer. E isso, enfim, ele vai totalmente contra a ideia de segurança das relações sociais que se busca, principalmente nesses parcelamentos especiais, refis. Então, realmente fica muitos anos com aquele débito, com a exigibilidade suspensa. Ah, mas o contribuinte se beneficia daquela suspensão da exigibilidade? Na verdade, ele fica com restrição ainda, né? E aí achou que essa situação estava resolvida e está lá aquele débito ainda. Como a prescrição é uma matéria de ordem pública e a prescrição extingue o próprio crédito tributário, eu sempre advogo a tese, assim, defendo a tese, de que a prescrição ela é indisponível. Ela não é disponível. E o STJ veio dizendo no recurso especial 1.553.340, a prescrição é indisponível até para o juiz. O juiz não pode manipular a prescrição. A procuradoria não pode manipular a prescrição, o advogado, o cliente também não pode manipular. Então, olha só, se a lei determina que ele deve ser excluído do parcelamento a inadimplência de 3 parcelas, tá? Ele deve ser excluído com inadimplência de 3 parcelas. Isso cada lei, cada parcelamento tem as suas regras. Sim. Mas vamos imaginar um caso de 3. Ele não pagou as 3. No mês seguinte, constatada a inadimplência, ele deveria ter sido excluído, ok? Excluído do parcelamento, e o que acontece? Retoma-se a exigibilidade do crédito para fins de execução, eventualmente abatimento de alguma parcela que tenha sido paga, enfim, né? E a partir daí retoma-se a execução. A indisponibilidade da prescrição está justamente aqui. A Fazenda não pode demorar 1, 2, 3, 4 anos para formalizar a exclusão, para daqui 1, 2, 3, 4 anos a gente considerar retomado o prazo de prescrição, porque ela não tem essa discricionariedade. Ela não tem. Então é uma moeda de duas faces. Tanto a Procuradoria não pode manipular, ela não pode jogar o marco de retomada do prazo prescricional ou de recontagem, né, para que inicial, que retomou do zero, lá 2, 3 anos para frente, porque isso é benéfico para ela e ela não tem esse direito. Ele é indisponível, é legalidade estrita no tributário. Agora, e para o contribuinte é a mesma coisa, né? Eu concordo. Uma outra situação que eu lembrei, até anotei aqui para a gente conversar, porque só para a gente finalizar a parte da exceção de pré-executividade, porque você mencionou a questão dos honorários, né? Que é uma vantagem de fato, porque não tem honorário de sucumbência, se perde. E já vi em algumas execuções, verdade, que execuções municipais até, eu sei que a legislação varia obviamente, né? A legislação municipal vai variar. E o Tiago trabalha com execuções federais, então tributos federais, portanto, né? Tem a sua lei própria. Mas é interessante cuidar, porque algumas CDAs, elas já estão lá englobando os honorários de sucumbência, né, os honorários de procuradoria, na realidade. Em alguns despachos estatutórios, isso há muito tempo, né? Acho que hoje talvez não aconteça mais. Mas já colocando, despachando honorário de sucumbência. Então, é uma questão para se atentar, porque já foi lá, já está na CDA, devido aos honorários da procuradoria. Então, dependendo da lei, obviamente, dependendo da legislação, não tem ali no despacho que, novamente, colocar os honorários. Isso é um filtro que o advogado, quando tomando ciência da execução, deve analisar, né? Eventualmente, pode ter havido algum erro, seja no pedido de honorários, quando já está somado o encargo legal. Também acontecia situações em que houve flutuação da lei, aí possibilitando o acréscimo de encargo. Ou, por exemplo, encargo que os conselhos profissionais não podem somar, durante um tempo somaram encargo nas CDAs. Então, são peculiaridades assim a ser consideradas, né, na análise. É interessante dar a dica aqui para o pessoal, não sei se a gente pode falar assim, dica, né? Mas principalmente para quem está começando a atuar na área, quando o cliente recebe lá a citação, ela já vem discriminada a legislação própria, o prazo para defesa. Então, vale a pena, sim, sempre olhar a legislação. Claro, depois você vai ver que, dependendo da situação, é a mesma legislação, óbvio, vai ser a mesma legislação para os federais, para os estaduais, mas vale sempre dar uma analisada na legislação, e isso já consta ali na própria citação. Às vezes o pessoal analisa a execução fiscal com os óculos do CPC, né? Por um cacuete, porque está mais habituado com aquilo, ou não advoga na execução fiscal propriamente, enfim, ou está começando.
mas a legislação é diferente, né? O prazo para pagamento é diferente, a exigibilidade de garantia para fins de embargos é diferente na execução fiscal, os poderes do credor na execução fiscal são diferentes, né? O próprio título vem com uma carga eficacial diferente, então é necessário assim ajustar o dial aí para ficar bem sintonizado com os ventos. E depois vocês veem que acaba que fica tudo igual, né? Você já acaba se acostumando, inclusive, com o layout. Eu lembro que quando eu comecei, não faz tanto tempo assim como o Thiago, mas quando eu comecei a trabalhar com execução... quando eu comecei a trabalhar com execução fiscal, eu queria saber, ainda na faculdade, como eu faço a contagem da prescrição e decadência. Eu abri aquela execução, na época, muitos processos físicos, né? Hoje quase não temos mais processos físicos, e folhava, e não entendia aquelas CDAs, ainda mais se era contribuição previdenciária. Então, se era contribuição previdenciária, eu tinha vontade de chorar. E não conseguia entender como que eu faço para contar a prescrição. Só depois que eu fui aprender que, na realidade, aqueles valores ali que constam, obviamente, a data da Constituição. E eu até brinco, Thiago, que existem duas maneiras de se contar a prescrição. Saindo, assim, da parte técnica. Ou é um débito declarado e não pago, ou seja, devo, não nego, pago quando puder, foi o próprio contribuinte que declarou, ou é um débito decorrente de um auto de infração, lançamento de ofício. Então, são duas formas de se contar. Eu acho que 90% das vezes é débito declarado e não pago, né? O próprio contribuinte. E aí, o que tem que buscar quando é débito declarado e não pago? A declaração acessória, que formalizou o crédito. Isso. E isso não está na execução, tá? Isso não está. Não, dentre tantas vantagens que o credor fazendário tem, ele não precisa demonstrar nem o cálculo do valor que ele está pedindo, e tampouco ele precisa demonstrar a origem daquele crédito, da onde que saiu, se aquilo ele não precisa juntar nem cálculo, nem o processo administrativo ou a documentação que fundamentou a exigência. Isso cabe ao executado buscar lá nos seus registros, voltamos ao assunto da organização, né? Buscar nos seus registros ou diretamente junto ao credor os elementos que lhe faltam. Mas, sim, quando ele declara, que é 90% dos casos, como tu disseste, né, créditos que o contador ou o departamento fiscal da empresa apresenta, declarações acessórias que ele apresenta para o fisco, entrega via eletrônica, né, remessas eletrônicas, é nesse momento em que ele diz, eu devo R$100 de COFINS, é neste momento que está definitivamente constituído o crédito. Eventualmente, dependendo da situação, ele tem um prazo, depois de ele entregar essa declaração, que ele vai receber uma DARF lá, a gente está no dia 11 de novembro, daqui a 30 dias ou 15 de dezembro, vai ter uma DARF para pagar aqui, desses R$100. Ok, está definitivamente constituído lá no momento da entrega, no dia 11 de novembro, mas do pagamento, dependendo da situação, tá? Estou dando só uma contextualização. No dia 12 de dezembro, 15 de dezembro, vai vencer a DARF. Se eu não pagar no dia 15, no dia 16 começou o prazo prescricional. E o credor tem 5 aninhos, só 5 aninhos, para cobrar esta execução. Não se admite passar de 5 anos, porque é bastante tempo, tá? E aí, então vai ter 5 anos para ingressar com a execução, também explicando de uma forma simplista. Ingressar com a execução. Entrou para dentro da porta do judiciário, está salvo. Está salvo, tá? Não ligou assim, grosso modo. Os meus clientes perguntavam assim, doutor, é verdade que crédito tributário não caduca? Escutava bastante essa pergunta. Olha, dá vontade de dizer, se for para execução, é quase provável que não vai caducar. A gente sabe que tem prescrição intercorrente, né? A gente já vai falar. E aí, isso aí, assim, é uma coisa que a gente chorou todas as lágrimas possíveis e suou toda a suor de sangue que podia, porque é um assunto extremamente complexo. E quanto mais eu estudo, cada vez fica mais complexo as peculiaridades, e a gente começa a entrar na casuística, como tu disseste, qual é o tipo de parcelamento que tem tal causa de exclusão ou não, precisa de ato de formalização ou não. Então vai entrando umas minúcias, mas, grosso modo, são esses 5 anos e, assim, para encurtar a ladainha de 20 e tantos anos, nós temos, a partir de 2018, um parâmetro que é muito forte, mas não é um parâmetro, digamos, que abrange
toda uma grande universalidade de situações complexas que acontecem na execução fiscal, que é o parâmetro deste recurso que eu referi, 1.340.553 do STJ, julgado em 2018, para chegar no assunto de um seguidor que perguntou, né? Que fixou parâmetros de contagem da prescrição. Tiago, eu vou te pedir um minutinho aqui. Claro. Minha bateria está acabando, eu vou te colocar aqui para você explicar, já retorno, 2 segundos. Ver se eu consigo colocar só ele. Como é que diz o Faustão? Quem sabe fazer ao vivo? Os programas ao vivo. É isso aí. Sempre tem um perrengue, né? Porque Sempre tá tem fazendo. Um perrengue. Toda vez. Não tem como não ter. Isso aí faz parte, né? Faz parte. Mas então, se eu puder continuar para prender a audiência, né? O STJ fixou no recurso especial 1.340.553 vários parâmetros para a contagem da prescrição intercorrente, que é a extinção do crédito tributário ocorrida de forma intercorrente, ou seja, dentro da tramitação do crédito da execução fiscal. Ao longo da execução fiscal, como acontece a prescrição intercorrente durante a tramitação da execução fiscal? Ortodoxamente, até 2018, não havia, digamos assim, parâmetros seguros para se apontar que durante a tramitação o processo está andando, não está parado, não está suspenso, não está dormitando num escaninho, né? Não está inerte. Se o processo está andando até 2018, não era possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Mas hoje, né, encurtando a história, e para responder uma dúvida que a Camila compartilhou no perfil dela, é possível a ocorrência de prescrição. Segurei a audiência aí, Camila. Obrigada. Então tá. Voltando, não sei se perderam, mas acho que não perdeu o conteúdo, né? Enquanto eu explicava. Foi bem. Então conseguiu. Tá. Então agora, né? Pós 2018, foi um turning point muito forte. Foi um cavalo de pau da jurisprudência, né? Que eu sempre digo. E 2018 para frente, o que acontece? O STJ não fixou modulação, ele não estabeleceu um período para frente. Não, ele aplicou regras ex tunc. Eu vou ter que olhar lá para trás, para o passado, e quem trabalha com execução trabalha com processos, às vezes, antigos, que são de 10 anos, que são de 15 anos, às vezes um pouquinho mais, né? E aí, então, eu vou olhar lá para 2012, eu vou olhar para 2010, eu vou olhar para 2005, né? Para ver quando, né? Vou folhear aqui, hipoteticamente, uma execução fiscal, que seja física, mas agora a gente olha pelos eventos, né? Ou pelas digitalizações. Vou olhar no processo físico, aqui em sentido figurado, qual foi a primeira ocorrência, que pode ser duas. Vocês estão anotando, né? Anotem. Isso, eu vou olhar lá, peguei lá da primeira página, a capa, CD, petição, CDA, despacho do juiz, carta de citação, e aí olha aqui, o devedor não foi localizado no endereço da inicial. Lá em 2007, por exemplo, tá? O STJ diz o seguinte, olha nas páginas seguintes aí qual foi a carga, porque no processo não era eletrônico, né? Qual foi a carga do processo para o exequente? Foi lá 12 de abril de 2007. O exequente teve, nesta data, 12 de abril de 2007, a ciência de que o executado não foi localizado. Aí o advogado, o interessado, ele vai folheando o processo. E aí nós temos uma citação depois disso, porque ele não foi localizado na carta, não teve citação. E aí teve uma citação por edital. Pimba, diz o STJ, a citação por edital interrompeu o prazo prescricional. Vou seguir, segue o baile, e vai folhando. Teve um mandado de penhora? Teve um mandado. Infrutífera a tentativa de penhora. O cara não tem nada, tá pelado, não tem nada. É uma empresa de representação comercial, ele tem um computadorzinho XP, Windows 10 lá, sei lá, do tempo do EPA, do tempo da Guaraná com rolha. Não penhorado o computadorzinho do cara. O cara só tem isso, ele só trabalha intermediando, representante comercial. Não tem nada. Sigo olhando o processo. Não tem nada a mais que tenha penhorado no processo. Eu vou olhar lá naquela citação, vou olhar a data daquela citação e vou contar um ano
de suspensão que deveria ter sido... o troço é complexo, tá? Mas eu vou tentar explicar. Deveria ter sido suspensa a execução a partir daquela citação, porque a partir daquela citação deveria ter sido buscados bens penhoráveis. Isso não é o que eu estou dizendo, é o STJ. Deveria ter sido suspenso, mas não foi. O processo seguiu, mas deveria ter sido suspenso. Voltamos àquele assunto da indisponibilidade da prescrição, tá? O STJ que diz, deveria ter sido suspenso, não foi. Depois de 1 ano de suspensão, começa os 5 anos da prescrição intercorrente. Mas o processo seguiu. A gente foi tentando penhora, nada. Deu 6 anos. Vou tentar entrar na câmera aqui. Deu 6 anos, tá? E não pegamos nada de bem. Não teve nenhuma citação de codevedor, não teve parcelamento. Procuradoria. Prescrição intercorrente. E quem diz é o STJ. Então, é um processo que tu tem que fazer um garimpo, assim, buscando com os elementos, né, buscando identificar. E aí, claro, tem muitas outras situações. Teve uma falência. Teve uma citação de um codevedor. Teve uma dissolução irregular. Teve uma recuperação judicial. Teve um falecimento. Inclusive, tem umas coisas complexas assim que vão acontecendo. Não, tem que fazer uma varredura. Inclusive, esses dias eu estava vendo que teve uma leva assim de prescrições intercorrentes decretadas de ofício, né? Então, era assim, situações que estavam, obviamente, passadas já há muito tempo. Porque é um trabalho de tu, como o Thiago está explicando, de pegar uma lupa ali, garimpar, e às vezes é extremamente complexo. E assim, isso teve flutuações da jurisprudência. Eu digo, encurtei a história, mas para quem viveu na carne, eu, enfim, estou nativa há mais tempo que tu, né? Eu vivi na carne essas flutuações. Não podia. Agora pode. Mas não pode desse jeito. Não, agora pode daquele outro jeito. Não, agora, 2018... E aí o advogado tem que explicar isso para o cliente, viu? Como é que é a vida do advogado? A vida do advogado é para matar nisso aí. E assim, claro, e para mim é um pouco mais fácil porque eu vivi na carne, eu trabalho a vida inteira. E aí, houve um pedido para fazer um jabá aí, houve um pedido dos meus seguidores de algum material específico disso. E aí eu fui puxando pelas memórias e não existia nenhum texto que sintetizasse todos esses fatos, seja jurisprudência, que analisasse fato por fato cada coisa. O falecimento do devedor dificulta a execução. Interrompe a prescrição ou não? Mas teve a cessação do espólio. Interrompe ou não? Mas faliu. Interrompeu ou não? Mas a falência aconteceu depois e só depois teve uma penhora na falência. Ou uma penhora do faturamento e não teve nada depositado. Interrompeu ou não? É um monte de problemáticas e eu sintetizei, depois de meses trabalhando, num livro. Olha aí, gente, de barbada para vocês. Um e-book não que tem... é só entrar lá no Execução Fiscal em Curso, tem um link na bio, e assim, o pessoal ainda não... Quem tem acesso e me reporta, faz a gentileza de me contar, comentar alguma coisa que aplicou, sempre comenta coisas muito legais, mas o pessoal ainda não se deu conta que aquilo ali é a chave mestra para destravar esses assuntos, sabe? Não, vocês têm noção que o Thiago, ele sintetizou realmente, acho que a parte mais árdua da execução, a parte mais problemática, de fato. Que a gente tem que fazer esse garimpo. Então, vou até reformular. Ali, né? Tá tudo condensado. Facilitado. Não, facilitou a vida do advogado, facilitou a vida do operador do direito. Agora a gente vai ter que reformular. Quando meu cliente me perguntar, e aí, doutora, caduca? Não, o Thiago lá deu um manualzinho que não caduca. Não, exatamente. Tem sempre uma válvula de escape, né? Porque o direito serve para pacificar. Os processos não estão aí para serem eternizados. Muito embora acontecesse no passado, agora não. Agora o STJ e o CNJ determinaram operação de limpeza. É isso que o STJ determinou. Por isso que está tendo até para a procuradoria também começar a se agilizar e sistematizar e melhorar os seus processos internos. Porque percebo, trabalho também com execuções estaduais, que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, não sei os outros estados, mas a procuradoria estadual ela é bem mais célere na cobrança. Claro que é menor, né? Não tem como querer comparar, mas de toda forma a gente vê essa diferença. A procuradoria federal, às vezes, a juização, quando está quase prescrevendo o crédito tributário. Isso é ruim, né? É muito ruim para a sociedade, abarrota o judiciário, a gente não tem uma segurança também. Coitado do contribuinte, estava achando que ia se livrar e chegou a execução fiscal.
É aquela coisa, aquela cena de vestibular, né? O vestibular correndo, vai fechar a porta do colégio, e ele corre, falta 2 minutos, ele corre e o cara fecha a porta do colégio, tá salvo. Essa é a execução fiscal. Nas vésperas da prisão, o cara sai correndo e entra para dentro das portas do judiciário. Ah, não tem prescrição, vamos ver daqui para diante, né? E claro, quando a Lembrei de uma história agora que aconteceu, Thiago, foi sobre... Eu não vou lembrar, faz algum tempo, se era um redirecionamento, e aí estava citando sócio, mas eu acho que não, acho que era a citação da empresa mesmo. Daí voltou, era estadual até a execução. Aí voltou para o juiz, e o oficial de justiça disse que a empresa não estava localizada no local, então o entendimento até então vigorante era que se presumia uma dissolução irregular, presumida dissolução irregular, naquela época já redirecionava para o administrador, já redirecionava a execução fiscal para o administrador. E a gente foi fazer a defesa do processo, vamos investigar o processo, ver como vale a pena o advogado fazer o seu dever de casa e sempre coletar as provas. Vamos dar uma olhadinha nessa intimação aqui do oficial de justiça, nesse mandato, para ver o que aconteceu? Ele simplesmente citou, que era um comércio, né? Ele citou a empresa do lado. Então, na foto, a gente tirou a foto, inclusive. Ele simplesmente bateu E foi erro do oficial, porque o número estava completamente certo. Ele simplesmente... E o comércio estava ali, do ladinho dele, e ele citou. Então, quase que se o contribuinte acaba sofrendo aí um redirecionamento por uma situação absurda, né? Esdrúxula. Mas acontece, erros acontecem, né? Assim, as coisas mais inacreditáveis realmente acontecem. Volta e meia na vara a gente fala sempre que a realidade é muito mais criativa que a ficção, né? Acontecem umas coisas assim... Essa eu não tinha aconteceu, ciência. uma execução estadual. Foi engraçado. Engraçado, né? Foi engraçado. Claro, porque muitas vezes isso é uma prova possível na exceção de pré-executividade. Se existe um redirecionamento, eventualmente a empresa está ativa, está funcionando, só que num outro endereço. E ela foi buscada, né, num endereço que podia ser o antigo endereço dela, se mudou, reorganizou a sua atividade, ela vai poder demonstrar isso. Olha, eu estou ativo, tá aqui a prova, tá aqui meu faturamento, coisa do tipo, coisa que ele pode de pronto apresentar de documentação. E isso acaba proporcionando a revogação do próprio redirecionamento, porque acaba caindo a tese da dissolução irregular, né? Exatamente. A gente falou falamos âmbitos gerais de execução, de prescrição, de exceção de pré-executividade, de prescrição intercorrente. A gente não falou do famoso embargos à execução fiscal, né? Acho que vale a gente dar pelo menos esse brief e contextualizar, que é a mais clássica das defesas do executado. São os embargos à execução fiscal. Vou dar a palavra Primeiro de tudo, assim, os embargos, né? Eu ia começar com um assunto polêmico, né? Que é a exigência. Só para variar. Mas não é para botar o dedo na ferida mesmo, né? Mas, assim, os embargos na execução fiscal, pela lei e pelo entendimento majoritário, ainda exige, né? Os embargos exigem a garantia. Então, a lei exige garantia da execução para embargar. A lei exige, o STJ tem um repetitivo sobre isso, né? Ainda formado com relação ao CPC de 73, mas tem um repetitivo que até hoje é o que está lá, exigindo, olha, temos uma lei especial, que é a lei das execuções fiscais, que não é revogada nessa parte, derrogada, por uma lei geral que era o Código de Processo Civil de 73, com a sua reforma de 2006. Que a reforma de 2006 excluiu a necessidade de garantia para embargar na execução de títulos extrajudiciais. Bom, o STJ decidiu isso aí. Então, primeira coisa, nós precisamos ter garantia da execução. Existem várias coisas que a gente... Penhora, tá, pessoal? Vou ofertar um bem em penhora. Isso, um imóvel. Isso. Ou um bloqueio de valores, né? Via Bacenjude, ele tem direito de embargar a execução. Primeira coisa, então, garantia. Segunda coisa, nunca perder o prazo, que é um prazo, assim, relativamente... 30 dias. E 30 dias úteis. Né? Então, são 30 dias úteis. Os maiores prazos que a gente tem. E é um prazo bem dilatado, né? E aí, esses 30 dias úteis vão ser contados a partir, é uma diferença, né? Da própria penhora. Vamos imaginar uma penhora feita pelo oficial de justiça. Vai lá, penhora o veículo do executado. Penhorado, avaliado, depositado, o senhor está intimado do prazo para embargar em 30 dias úteis.
nunca perder este prazo para embargar. E é diferente, só para lembrar, da execução civil. Vocês viram, né? O termo inicial é diferente. O termo inicial é diferente. Eu já vou entrar na polêmica, Thiago, já vou ter que entrar na polêmica, porque tudo bem, eu entendo a posição majoritária, tem posição do STJ, mas e quando o contribuinte efetivamente não tem bem a dar em garantia, realmente não tem nada para oferecer em garantia, não tem, coitado, tá com só o computadorzinho velho dele que nem funciona mais, e também não é caso de exceção de pré-executividade. E aí, como que ele vai exercer o direito a se defender? Claro. Existem dois caminhos, assim. Eu vou dar o caminho mais fácil e o caminho mais pedregoso. O caminho mais fácil é, evidentemente, ele se utilizar de uma ação de procedimento comum ordinário. Nessa ação, ele vai poder deduzir todas as alegações que ele poderia deduzir contra a execução, ou seja, toda a matéria de embargos, ele pode apresentar numa ação de procedimento comum ordinário, e também outras matérias, que pode às vezes até ser vantajoso. Eventualmente ele tem lá um valor a repetir, por exemplo, ou ele pode fazer um requerimento que não poderia ser feito nos próprios embargos, porque os embargos é uma via de conhecimento estreito, ele só permite discussão da execução. Eu não posso discutir coisas diferentes, eu discuto apenas a execução. Por isso que se diz que é uma ação incidental. É uma ação de conhecimento limitado, só versa sobre a própria execução. Ok, então, uma ação de procedimento comum, nós não precisamos de garantia, né? Nós não precisamos de garantia para o requisito previsto lá no artigo 38 da nossa lei de execuções, ele foi derrubado. A gente sempre fala do STF, mas o TFR, antes de 88, já tinha afastado esse requisito do depósito. Nós não precisamos de depósito para ajuizar uma ação ordinária, digamos assim, né? Que pode ter vários tipos de pedido. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais pedregoso seria com base em um julgado do STJ, que é um julgado assim que eu particularmente tenho as minhas críticas, que acho que misturou um pouco dos assuntos, e o próprio STJ vem restringindo esse entendimento, que é o do devedor desprovido de bens para penhorar. E aí, na situação do devedor totalmente desprovido de bens para serem penhorados e para garantir a execução, o STJ chegou a possibilitar os embargos. E o TRF da primeira região tem vários precedentes dizendo o seguinte: se o devedor comprova, é uma coisa meio estranha, mas se ele comprova que ele não tem bens, é meio difícil provar que eu não tenho, né? Se eu tenho, uma prova negativa, né? Mas você pode juntar algumas certidões, né, de imóveis. O que eu achei interessante desse posicionamento do TRF da primeira, ele disse, olha, se juntar a certidão, a cópia da declaração de imposto de renda da pessoa natural, né, onde lá não conste quaisquer bens, né, seria já uma prova suficiente para aplicar esse entendimento. Então, esse é um caminho mais pedregoso, porque acaba esbarrando no repetitivo, mas existe essa linha jurisprudencial, né, mais minoritária, assim, no nosso TRF da quarta região não tem ganho fôlego esse entendimento. Então, o mais corriqueiro seria se utilizar da ação ordinária, né, para fins da defesa. E isso é feito, né, com maestria, muitas vezes antes, voltamos ao assunto da organização, da gestão. Muitas vezes isso é feito pelo contribuinte antes do ajuizamento da execução. Ele se adianta para discutir um determinado crédito e ajuiza uma ação de conhecimento. Olha, esse crédito, esse processo administrativo tem alguma nulidade, ou essa base de cálculo é incorreta, né? Existe algum tipo de excesso, ou pagamentos. Enfim, aí é uma ampla gama de possibilidades, né? Mas existe essa dupla via. Exato. Mas, enfim, tem oportunidades de defesa, tem exceção, tem ação notória, tem embargos, e também, antes da execução fiscal, é possível ir pelas vias administrativas. No caso, por exemplo, de auto de infração, né, você pode interpor o recurso, a autoridade competente, inclusive, suspende a exigibilidade do crédito tributário. A gente sempre, inclusive, aconselha, não perca o prazo para interpor a defesa administrativa, porque quem é empresário sabe, uma suspensão de uma exigibilidade de crédito tributário vale ouro, né? Então, às vezes, o processo vale muito. Conseguir uma CPI, uma certidão de positiva com efeito negativa, realmente facilita a vida do empresário. É a gestão.
Isso é gestão. Gestão. Eu falo muito, eu achei muito interessante que você comentou gestão de passivo, e eu falo há muito tempo, inclusive eu levo essa metodologia para o meu programa, o Atuação Tributária. Há bastante tempo eu falo de administração de passivo, justamente porque eu trago, né, explico essa necessidade de que a atuação em execução fiscal, ela não se limita a ajuizar embargos, a interpor uma exceção de pré-executividade. É como você muito bem está pontuando, eu fico até muito feliz quando você trouxe esse termo, de fazer efetivamente uma administração do passivo. Às vezes, compor o débito com a procuradoria, né, conciliar para ver como é que está o caixa da empresa, verificar o que pode pagar, o que não pode, fazer um planejamento para pagar esse crédito tributário também. Com certeza, e não adianta mais fugir, porque antigamente até a recuperação judicial acabava sendo um mecanismo, assim, jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Acabava sendo um mecanismo assim de tentar dar uma afastada do credor fazendário. E hoje em dia não. Agora o STJ diz que tem que ir lá cumprir os requisitos da recuperação e apresentar a certidão. Então, acho que realmente a certidão de regularidade vale ouro. Gente, vale ouro. Isso aí é o salvo-conduto para botar a cabeça no travesseiro e dormir. Com certeza. Sai do cadinho, consegue investimentos no banco, porque realmente não consegue fazer nada. A maioria das empresas precisa de fluxo de caixa. Então, faça. Eu lembro uma época, agora hoje não precisa mais fazer esse procedimento. Mas antes de se ajuizar a execução fiscal, aquele débito ficava lá no limbo, né? Porque estava com exigibilidade já ali ativa, mas não havia ainda uma execução fiscal para garantir, com isso, pleitear aí uma suspensão da exigibilidade. E aí o que a gente fazia? A gente fazia uma cautelar de penhora para conseguir uma CPEM. Não suspendia a exigibilidade do crédito tributário, porém, ele tinha uma certidão que era quase uma certidão de regularidade fiscal, que ela tem os mesmos efeitos que uma certidão negativa, que é uma certidão positiva. Mas agora isso também já facilitou a nossa vida, não precisa mais interpor uma cautelar, dá para administrativamente ofertar bem em penhora. Então, tem mecanismos aí. Sim. Vale estudar isso aí, pessoal. Estudem esse assunto, porque isso aí é um flanco de trabalho. E eu só para encerrar, eu acho que vale essa mensagem, assim, que o tributário é um tributário. Eu, particularmente, adoro tributário, é o ramo que eu mais gosto, acho uma área nobre do direito. Enfim, cada um tem o seu gosto, né? Mas para mim é. E talvez concorde, mas o tributário é uma área nobre e a execução fiscal é uma área dentro do tributário. Ela sempre foi meio processo civil, é tributário. O pessoal do processo civil dizia que era tributário, o pessoal do tributário dizia que era processo civil. A gente estava no meio do caminho entre os dois. Mas acaba que a execução fiscal ela é uma porta de acesso para a advocacia tributária. Exato. Né? Perfeito. E assim, ela é uma porta. O cara bate na porta da execução fiscal, né? A casinha da execução fiscal. O cara bate na porta, lá dentro é a advocacia tributária. O cara abre a porta, lá dentro é a casa. Aí tem a cozinha, tem a sala, tem o quarto, tem uma outra dependência. Cada uma dessas dependências é uma área da advocacia tributária. E aí ele vai olhando, olha, o que tem aqui? Ah, aqui é o consultivo. Ah, isso aqui é bacana. Não, Thiago, eu estou impressionada com a nossa sinergia agora. Fiquei mesmo. Aqui é a gestão. Ah, isso aqui é o litigioso. E aí o cara vai... E todos os escritórios que trabalham com tributário trabalham com execução fiscal. Não tem como não. Não tem como não. E, inclusive, eu sempre falei, fico muito feliz você estar falando isso, porque sempre falei, desde que comecei a trazer conteúdo, a compartilhar um pouquinho dos bastidores da advocacia tributária, sempre fui uma defensora. A porta, todo mundo falava que a tese é a porta de entrada, eu sempre disse, não, gente, a melhor porta de entrada que tem é a execução fiscal, e por dois principais motivos. Primeiro, que o contribuinte está ali com incêndio, você precisa pagar aquele incêndio. Uma tese ele pode esperar. A execução fiscal, o passivo tributário é urgente, tem que ser resolvido na hora. Então ele precisa resolver aquela situação. E o segundo ele já está comprado, né? Já está comprado a tese. O problema está ali. Quebrei a tela do meu telefone. Eu tenho que trocar, não adianta discutir. Não tem que fazer, tem que resolver. E o segundo motivo é que, geralmente, é mais fácil para quem está começando atuar com a execução fiscal. Por quê? Porque a execução fiscal ela corre sozinha. Então, você, obviamente, vai fazer a defesa, vai fazer a composição. Mas, para fazer a administração, ela, às vezes, ela não é... Tem, obviamente, as suas complexidades. Já vivenciei enormes complexidades em execução fiscal. Essa questão da
da exceção de pré-executividade, da prescrição intercorrente, que o Thiago estava mencionando, é uma delas, é uma das questões extremamente complexas, além de várias outras. Porém, é sim uma grande porta de entrada o advogado ou profissional que está começando. Eu comecei com execução fiscal, inclusive, ele começa a se familiarizar com os institutos de direito tributário, começa a se acostumar com a nomenclatura fiscal. E a partir disso tem a oportunidade de se aprofundar nos assuntos. Porque execução fiscal, ela não é difícil, né? Eu costumo falar, não tem nada de difícil em execução fiscal. Não. As peculiaridades são efetivamente da causa em si ou do tributo, que daí sim a gente entra na parte mais material mesmo. Mas eu concordo com você, Thiago, sempre falo. Inclusive, pessoal, o Thiago fala muito de execuções fiscais, ele é uma autoridade nesse assunto, ele já falou aí do livro dele. Não percam essa oportunidade e acompanhem também o canal dele, que sempre traz um conteúdo muito útil e relevante sobre esse assunto. Tem lá o meu perfil no Instagram, né? Aqui a gente pode falar, já não tem bloco por aí. Mas... Não tem bloco, depois fala. No Instagram... Agora deixa eu... Perdão. Fala, pode falar. Eu ia complementar só aqui, justificando por que eu gosto tanto da execução, que inclusive, Thiago, a administração de passivo é o módulo número 1, quando eu explico lá no meu programa. Já começa por ali, porque justamente eu entendo que, de fato, é uma ordem lógica mais razoável para quem está começando. Agora, desculpa. Claro. E para auxiliar, assim, né, o Execução Fiscal em Curso, que é o meu perfil lá no Instagram, está sempre um ombro amigo, né? Com assuntos interessantes, que eu, enfim, se eu tiver sugestões de pauta também são sempre muito bem-vindas. As dúvidas que alguém compartilha comigo e eu elaboro um material de resposta sempre auxilia os demais. Eu vou conhecendo também as necessidades do pessoal, porque eu tenho assuntos que eu gosto na execução fiscal. Não é, às vezes, o que o pessoal precisa. E vamos falar do que o pessoal quer ouvir, onde tem mais... Onde é que está apertando? Onde é que aperta o sapato aqui? Vocês que têm que dizer. E então é sempre muito legal a gente ter essa interação assim com seguidores, né? A gente tentar fazer um conteúdo mais customizado assim para as necessidades. E a ideia é sempre tentar ser útil, porque o conhecimento está aí para ser compartilhado, né? Então a gente multiplica o conhecimento, né? A gente compartilha, mas a gente não divide. A gente multiplica. É verdade. É bacana. É verdade. Thiago, muito obrigada. Eu acho que já está se aproximando aí de mais de uma hora da nossa live aqui no YouTube. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite para falar desse tema tão complexo. Essa live vai ficar salva aqui, eu tenho certeza que a gente trouxe vários assuntos importantes. E já fica o meu convite para uma próxima live futura, daqui a pouco um assunto mais pontual, e aí também os seguidores, tanto os meus quanto os teus, podem nos sugerir. A gente está aqui, efetivamente, como o Thiago falou, para tentar ser útil e trazer um conteúdo relevante para vocês. É isso aí, muito obrigado pelo convite, foi uma conversa muito bacana. Sempre inverter a lógica, assim, não adianta a gente ficar falando sempre do mais do mesmo, né? Acho que é importante a gente trazer de uma forma inovadora os conteúdos, apresentar a nossa experiência, nossos conhecimentos de uma forma que seja inovadora e que seja interessante, útil para o pessoal, porque não adianta a gente deixar o conhecimento encastelado, tem que passar isso para adiante. Então, foi uma oportunidade bem legal. Gostei demais de estar conversando contigo e com os teus seguidores aí. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Não esquece de dar um like e comentar. Pode colocar as dúvidas de vocês aqui, que a gente entra aqui para responder. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.